Eu não sei se acontece com você, mas às vezes você se depara com a palavra de Deus, com o texto, que você já leu outras vezes, e você tem a nítida impressão de que você já entendeu aquilo. Você compreende. Você tem pelo menos uma certa noção daquilo que está sendo falado, e então você às vezes lê até de forma assim, desapercebido, sem muita ênfase, porque você acha que entende. E aí Deus vem, te derruba e te faz entender quão profunda é a palavra de Deus e como é importante nos dedicarmos a conhecê-la melhor, para que a profundidade da grandeza, da maravilhosa graça de Deus se destaque ainda mais sobre nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu peço que projete lá no fundo e deixe aberto para que eu possa recorrer também à leitura. 2 Coríntios 3, do 12 ao 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem, Paulo está mudando um pouco o foco aqui, para ser trabalhado. Paulo está deixando de lado um pouco falar da sua missão, do seu apostolado, e ele está trazendo a profundidade do seu ministério, mas enfatizando claramente e contrapondo a sua história, a sua vida, exatamente como um mensageiro do Senhor e a sua empolgação, a sua audácia de poder anunciar esse evangelho, de anunciar essa nova aliança, que ele falou lá atrás. Se você ler um pouquinho atrás, ele já deu início a falar dessa gloriosa nova aliança, dessa maravilhosa nova aliança, que sobrepõe a antiga aliança na perspectiva da letra, na perspectiva da lei, porque ela não nos exige um cumprimento necessariamente pelos nossos méritos, mas ela apresenta Jesus como cumpridor dessa nova aliança, como aquele que é feito o pacto diante do Pai e cumprido no seu Filho, e nos permite agora desfrutar, coisa que ainda era embrionária na antiga aliança, onde a lei foi manifesta, onde a palavra de Deus foi entregue ao seu povo. Então, nós podemos ver agora que o foco vai mudar um pouco. O foco vem para o mensageiro, para o audacioso Paulo. Ele está querendo dizer que ele realmente está muito empolgado em anunciar essa nova aliança. Ele tem uma boa notícia. Ele tem algo verdadeiro e autêntico. E não é ostentação, não é poder, não é dinheiro, não é imposição, não é algo inerente a ele, não é algo que ele impõe, não é algo dele, mas algo que ele recebe do Senhor e como mensageiro ele anuncia. Ele tem grande ousadia, é uma confiança incondicional, porque de certa forma, através do seu anúncio, dessa mensagem que ele está levando justiça e a vida sendo transmitidas por meio daquilo que ele está proclamando. A palavra dele anuncia justiça e anuncia nova vida.
Isso é o que o mundo precisa. Ele está dizendo, eu prego o que o mundo precisa ouvir. Eu estou levando o que Deus quer falar ao mundo. Por isso, nessa confiança, eu sou audacioso. Eu sou audacioso, eu tenho ousadia de promulgar a palavra de Deus. E se você olhar a ideia no começo do texto, quando ele fala de ousadia, e lá no versículo 18, quando ele vai falar de liberdade, no final, ele está contrapondo essas duas questões, ou de certa forma complementando, porque a ousadia que ele tem para anunciar o reino de Deus é uma ousadia que o conduz em liberdade, liberdade de expressão, liberdade clara de poder falar a palavra de Deus como ela o é. Não diante das expectativas que a igreja poderia nutrir, mas diante daquilo que Deus deseja que ele fale. Essa liberdade está diante da presença do Espírito, no verso 18. Essa confiança absoluta que ele tem de que os coríntios fazem parte, eles são a carta escrita de Cristo, mesmo que não pareçam. Mesmo que Paulo esteja contrapondo, batendo nessa igreja, de certa forma mostrando como ela está caminhando para outro rumo, ela está deixando de olhar para a glória de Deus, deixando de olhar para o Senhor, olhando para si mesmo, para a sua própria glória, ou para aquilo que oferece glória, aquilo que é palpável e não necessariamente aquilo que vem do coração, da transformação, deixando de usufruir da transformação, ou valorizando a transformação que é feita pelo Espírito, se palpando em ostentação, em aquilo que se pode ver, seja dons, seja dinheiro, seja imposição, seja oratória, ou seja qualquer outra coisa que um grande líder poderia oferecer para ela. Paulo está chamando a atenção para que essa igreja olhe novamente para a graça de Deus, para a glória de Deus, e essa mensagem é uma mensagem de ousadia. Ela brota dessa esperança nessa nova aliança. E é uma ousadia que ela vem revestida de fraqueza. Ela vem revestida de sofrimento. Ela vem revestida em um vaso de barro. Já falamos de vaso aqui outras vezes, né? Ela vem revestida de algo que não é necessariamente estético diante da exigência da igreja de Corinto. Na verdade, a igreja de Corinto está demonstrando uma certa repulsa pelo apóstolo Paulo. É como aquela pessoa que você olha que está suja, que está totalmente entregue a um vício ou à própria morte, um moribundo, e você olha e tem repulsa do estado que ela está. Parece que a igreja de Corinto olha para Paulo e vê assim, poxa, você é apóstolo, você é aqui. Mas Paulo está falando com ousadia. Por isso, do verso 12 ao verso 18, de certa forma é uma interpretação contínua do texto que lemos de Êxodo, capítulo 34. É uma interpretação clara da lei escrita de Deus. Paulo vem colocando tudo isso desde o versículo 7 desse capítulo 3. Então ele vem mostrando aqui de forma muito clara, essa virada clara nessa interpretação, mostrando que Moisés, de certa forma, ocultou a glória de Deus diante do povo ao tapar o seu rosto, ao cobrir o seu rosto com aquele pano, porque o seu povo não podia ou não deveria contemplar a glória de Deus. Confesso que eu sempre li esse aspecto desse texto como Moisés mostrando-se fraco ou vaidoso, ou simplesmente escondendo a sua fragilidade. Mas Moisés está cumprindo a palavra de Deus. A glória do Senhor, no rosto de Moisés, deveria ser contida por causa da rebelião do povo e por causa do pecado do povo. Lembre-se do contexto. Moisés estava lá recebendo as tábuas, recebendo as palavras, recebendo os 10 mandamentos. E o povo estava lá desconsiderando isso em rebelião e em idolatria contra Deus. É nesse contexto que a glória de Deus se manifesta diante do rosto de Moisés, e então ela é contida. Moisés, quando entra na tenda para falar com Deus, o seu rosto fica brilhante, mas quando ele sai, ele tem que colocar um véu para falar com o povo a palavra de Deus.
quando ele vira de novo, como diz o texto, quando ele se volta, quando ele se converte, como diz o texto, ele se converte de novo para a tenda, ele tira o véu de novo diante da presença de Deus. É um claro sinal de restrição da glória de Deus diante do povo. Eles não podem ver que a lei foi abolida em Cristo. Eles não conseguem enxergar a glória de Deus. Nada deveria impedir qualquer um de ver a glória de Deus. Mas a lei o faz. O entendimento equivocado de quem é o Senhor e da manifestação dessa é contido diante do pecado e da rebelião contra o Senhor. E o interessante é que Paulo está falando isso para uma igreja que pertence a Deus. Ele não está falando para incrédulo. Fica parecendo que está falando para incrédulo. Ele é tão duro que parece que ele está falando para incrédulo, mas ele está falando para a igreja. Será que a igreja está deixando de ver a glória de Deus? É exatamente isso que ela está fazendo. Por isso ele está usando esse texto, não para trazer definições de aliança, de nova aliança, por mais que o texto o faça. A intenção dele é mostrar que a igreja não está mais vislumbrando a glória de Deus. Ela está extremamente envaidecida com a sua própria glória. Pode isso, igreja? Pode isso? Olhar para a sua própria glória? O que pode impedir? Essa pergunta cabe a nós e cabe também à nossa individualidade, se não tem algo que está impedindo de enxergar adequadamente a lei do Senhor. Então, esse texto aqui nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira, do verso 12 e 13, ele vai destacar essa ousadia de Paulo, que expôs a nova aliança, que expôs a ideia da graça, expôs a ideia do perdão, expôs o cumprimento em Cristo. Ele está extremamente empolgado, ele tem ousadia de anunciar esse evangelho, porque é uma certeza inconfundível, sem fim, que ele tem no anúncio do evangelho dessa nova aliança. Depois, do verso 14 e 15, ele vai destacar o efeito do véu de Moisés. Ele está usando essa analogia, essa ilustração. Qual é o efeito do véu de Moisés? O que esse véu fez diante do povo? E aí, depois do verso 16 ao verso 18, ele vai falar quando esse véu é removido. Quando há remoção do véu de Moisés, o que acontece dentro da presença do Senhor? Por isso, continuando a falar sobre a glória da nova aliança. A glória da nova aliança, essa glória, ela deve produzir na igreja, em primeiro lugar, o entendimento correto do que é a nova aliança. O verso 12 e o verso 13, ele vai nos mostrar, de certa forma, esse entendimento claro. Ele começa dizendo, portanto, né, uma ligação com o texto anterior, né? Ele está se baseando nessa afirmação anterior de Paulo, dessa glória transcendente dessa nova aliança, essa glória que é a esperança de Paulo, de toda essa ousadia. Ele diz, tendo esperança, eu tenho esperança. Essa esperança aqui, se você olhar dentro do contexto, ela está ligada lá no versículo 4, né, com a tal confiança. Ela está ligada a ser revestido, lá no capítulo 5, versículo 4, com a morada do céu. Toda essa ousadia em anunciar um evangelho, é anunciar um evangelho completo. Deus não está chamando a sua igreja para entender um evangelho que não tem curso, que não tem um fim, onde você simplesmente vive e não sabe onde vai chegar. Não, a ousadia de Paulo está ligada a ser revestido da morada celestial, dessa morada no céu. Ele sabe que há um cumprimento de promessa, que já foi feito em Cristo e que será plenamente realizado no último dia e que ele deseja de todo o coração. Às vezes, é bem natural diante de nós morrermos ou pensarmos que morrer, né, é algo tão ruim. E temos medo da morte naturalmente. Mas Paulo parece que não tem. A confiança dele é tão grande
A dedicação dele é tão grande, a entrega dele é tão grande. Por isso que ele disse que morrer é lucro. Porque não tem outra coisa que tenha tanto valor do que necessariamente encontrar-se com seu Senhor. Sua esperança é a vida da ressurreição, a qual o Espírito é o grande sinal. Lembre-se disso, que o Espírito é o sinal. Quando ele é derramado sobre nós, ele é o sinal claro, palpável da ideia, palpável no sentido de ser sentido, de visto, como daquilo que já inaugurou, desse escatom, desse começo dos últimos dias. O Espírito é derramado assim diante do seu povo. Então, essa esperança é colocada acima de qualquer outra coisa, inclusive do julgamento dos coríntios. Lembrem-se da náusea dos coríntios por Paulo? Pois bem, Paulo está acima de tudo isso. Ele já explicou anteriormente que eles não podem julgar o mensageiro. Eles não podem exigir, diante de algumas prerrogativas que ele deveria ter para que ele fosse aceito, porque Deus apenas o constituiu como um mensageiro, como aquele que tem uma mensagem para entregar, como um carteiro que leva alguma coisa. E ele estava, a minha função é simples, eu não preciso de mais nada para fazer isso, senão fidelidade àquele que me entregou algo que deve ser entregue para vocês. Exijam isso de mim. Mas os coríntios estavam exigindo oratória, estavam exigindo imposição, estavam exigindo poder, talvez dinheiro, talvez a presença constante dele ali. Paulo era um apóstolo itinerante que ele pregava nos lugares mais remotos que ele conseguia chegar. E Paulo está ali, diante de tudo isso, mostrando confiança diante daquilo que Deus prometeu nessa nova aliança. E ele fala isso abertamente. Há uma liberdade de expressão que ele vai falar diante disso. Então, a ousadia que Paulo tem está muito ligada à ideia da sua autoridade apostolar. Ele fala, eu sou muito feliz, eu estou muito empolgado em anunciar isso, porque a mensagem que eu tenho é autêntica e isso me faz apóstolo diante de vocês. Ele vai linkando as coisas. A autoridade apostolar está ligada a isso. A liberdade que ele tem de anunciar a palavra de Deus, como também a sua ousadia em reconhecer a presença do Espírito que o conduz em liberdade a anunciar o reino de Deus e a sua palavra. A sua missão é um ministério de pregação da palavra de Deus e da nova aliança. E é por isso que ele vai utilizar o versículo 13 em contraste dessa missão apostólica e a missão de Moisés. Ele não está queimando o fio de Moisés, ele está usando uma analogia aqui clara para mostrar claramente que o véu de Moisés impediu o acesso do povo à glória de Deus. É isso que o texto vai nos dar a ideia. Versículo 3, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Há uma limitação clara, que Moisés estava contendo tudo isso. Moisés aqui age como a lei, e ele efetua a condenação e a morte. O seu véu corta o acesso à glória do Senhor. O seu véu está cortando isso. O seu povo está sendo impedido de ver o reflexo da glória de Deus no rosto de Moisés. Paulo está falando assim, eu tenho liberdade de fazer isso. Eu posso fazer isso. Debaixo da nova aliança, a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus pode ser usufruída, vista pelo seu povo. É esse evangelho que eu anuncio, não é um evangelho limitado, cortado, ou apenas uma proposta de salvação diante de uma lei incumprível, se aqui existe essa palavra. O não, como Moisés fez, tem essa contrapartida aqui, como o Senhor, que é o Espírito, faz. Moisés colocou um véu. E quando ele fez isso, isso se tornou um padrão. O texto de Êxodo 34, verso 33 e 35, pode ser colocado aí para nós?
Êxodo 34, verso 33 e 35. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. A colocação aqui clara, né, dessa cobertura por Moisés não foi apenas uma resposta ao medo de Israel de ver a glória de Deus, porque diz o texto que Arão ficou assim, o povo ficou assim. Foi um ato de julgamento de Deus sobre a rebelião do povo que gerou medo. Não se esqueça disso. A rebelião anterior que causou medo, porque se Deus é santo, se a sua glória manifesta, eu sou um miserável, olha o que eu fiz ontem, como é que Deus pode me aceitar diante de tamanha glória? Eu estou com medo. Nada diferente do que João, do que Isaías, do que Daniel, do que todos desse Antigo Testamento mostravam diante do terror que é ver a glória de Deus. E aqui uma pastoral bem pequenininha para você. Cuidado com uma rebelião silenciosa. Não é porque Moisés não apareceu diante da sua vergonha em negar o Senhor ou rechaçar a Deus e a sua glória, e aí apontou o seu pecado, que Deus não está vendo a nossa condição diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o pior pode vir. A glória do Senhor pode ser escondida de você. E assim, você não vê mais Cristo como Senhor. Você não reconhecer mais a palavra de Deus como infalível, inerrante, perfeita e manifestação da vontade de Deus. Você não conhece ninguém assim? Que caminhava bem. Tem um hino que canta assim: quantos não caminhavam bem e tal? Pois bem, essa é a dificuldade, um ato de julgamento de Deus, a restrição do povo em não ver a glória de Deus no rosto de Moisés. E ele coloca aqui com essa glória no rosto de Moisés como uma manifestação da letra. E a glória em Cristo como do Espírito. Há um contraponto aqui. A glória no rosto de Moisés, portanto, contém uma promessa de algo maior. Mas a glória da nova aliança manifesta em Cristo é a glória permanente. Não se pode ver a glória de Deus de fora. Não se pode encontrá-la longe da obra do Senhor, do seu cuidado, como alguém culpado e condenado. Só quem recebe o Espírito ou do Espírito a justiça pode contemplar a glória da nova aliança. Tem que passar pela justificação, tem que passar por esse processo tão claro, onde Cristo toma o nosso lugar de pecador, a nossa sentença, a nossa condenação de não cumprir a lei. Ele vai e cumpre a lei. Não só cumpre a lei, mas toma a consequência do nosso pecado em ofender ao Senhor, em não conseguir restituir a Deus o nosso pecado. Cristo restitui com o seu sangue e nos dá agora a condição de um novo trato, uma nova aliança, um novo pacto, feito conosco, não mais com uma lei que exige que é incumprível, mas com a nova graça de Deus que perdoa e nos conduz, que transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. A lei vem de fora, o Espírito vem de dentro, muda a nossa disposição, muda os nossos afetos, muda a nossa disposição. Isso tem sido visto na sua vida.
A antiga aliança, ela destaca a morte e condenação. Ninguém foi capaz de cumprir, até que se contemple a glória de Deus. Mas imagine só, se Deus revelasse a você que não precisa mais viver sobre a condenação, que não precisa mais viver sobre a morte, Ele faz agora um novo pacto, uma nova aliança com você. Isso te deixaria empolgado? Porque se isso não deixa você empolgado, você saber que você está indo para o inferno, merecedor disso, justo, não tem nem o que reclamar. Você sabendo que você está indo para o inferno, de repente alguém fala, opa, não criei você para isso não. Eu tenho uma boa notícia para te dar, um evangelho para te entregar. Se você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, se assim o Pai revelar o seu Filho como seu Senhor, você não precisa seguir esse destino. Você pode comer na mesa com o Pai. Os seus pecados, sua dívida é perdoada. E você pode viver a graça, a misericórdia, a plenitude da criação juntamente com Deus. É uma boa notícia? Serve para você? E por que nós somos tão desanimados a anunciar o Evangelho? Será que tem um véu diante de nós que está nos impedindo? Sem querer fazer alegoria, mas já fazendo? Será que não existe algo nos impedindo? Porque se nós contemplamos a glória, como Paulo aqui mostra, a empolgação deve ser enorme. Puxa, olha a glória de Deus, é Cristo. Olha para lá. Olha, é isso que eu e você devia fazer. Sabe o que o mensageiro faz? Olha lá, você está vendo? Quando alguém diz que está vendo um ET, já viu? Ou vendo um OVNI, aí todo mundo fica filmando no celular e grita, olha lá, olha para lá. Se você fizer isso, você já está fazendo mais do que Jonas fez, no seu sermãozinho lá, anunciando e mandando olhar naquele que é a glória de Deus. O ministério de Paulo era cheio de vida em meio à morte, em meio à fraqueza, em meio ao espancamento, em meio ao asco da igreja, em meio a naufrágios. Tudo isso ele sofria com muita empolgação, com muita ousadia, trazendo no corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Os coríntios precisavam entender que a glória que foi escondida por causa do pecado foi revelada em Cristo. A glória escondida por causa do pecado não é revelada na igreja, onde ela em si tem alguma coisa. Não é revelada em um líder, não é revelada em alguém, ela é revelada em apenas um, Cristo Jesus, o Senhor. Ele revela a glória de Deus. E quando a igreja deixa de apontar para a glória de Deus em seu Filho, ela deixou tudo, está tudo errado. Essa reflexão é importante para nós. Qual o valor que damos ao Evangelho? Qual o valor que damos à nova aliança? O nosso compromisso? Como é que está o nosso termômetro aí, a nossa febre diante dessa empolgação da glória de Deus? Em segundo lugar, a glória de Deus, a nova aliança, também deve produzir na igreja um entendimento correto da antiga aliança. Você não tem que entender só a nova, tem que entender também a antiga. Do verso 14 em diante, ele vai falar sobre isso. Em vez disso, suas mentes foram endurecidas. Gente, isso aqui ele está voltando claramente à ideia aqui de nos lembrarmos, né? Esse ato de cobrir o rosto, segundo Paulo, então era um sinal eficaz de que o que Moisés fez a si mesmo foi feito aos filhos de Israel. Ele está ofuscando a glória de Deus, porque o povo não pode ter acesso. E aí diz o texto que a mente deles se endureceu. É a mesma expressão utilizada para Faraó. Lembra-se? Deus mandava Moisés falar e Faraó recusava-se a libertar o povo. E diz o texto que Deus endurecia o coração de Faraó. Essa ideia aqui da palavra, né, no original, por mais que ela diga e faça a ideia de mente, né, a sua mente foi endurecida, ela não tem uma limitação de entender só a sua mente, mas o seu coração, o seu intelecto, o seu ouvir,
o seu perceber, ver, compreender, tudo isso já é absurdo diante da glória de Deus. E aí nós olhamos para o mundo hoje e nós falamos, puxa, é verdade. É verdade. A disposição que as pessoas têm hoje está mais do que absurda. Quando você vê um ato de justiça social, ou de assassinato, ou qualquer outra coisa, e você observa que alguém que é condenado, alguém que é espúrio, alguém que é contra os valores mínimos de uma vida social, e alguém morre, é natural você fazer pelo menos assim, ufa, não é correto, não é santo, mas é natural você falar, puxa vida, esse aí merecia morrer. Não é uma disposição, pode ser até pecaminosa, mas natural. Mas e quando você vê alguém que não é condenado? Alguém que ama o Senhor? Alguém que constitui a família? Que mais do que uma ideologia, ele prega Cristo Jesus como Senhor. E ele é assassinado. E você diz que ele merece? E você se diz cristão? Tem uma coisa muito errada. Passou do absurdo. Passou do absurdo. Porque você está condenando não só uma pessoa à morte, você está condenando os valores que ali são colocados. Se você é contra uma ideia do senhorio de Deus, da sua soberania, da sua glória, do seu poder, da sua lei, desses preceitos tão claros, você é contra a Bíblia e a palavra de Deus. É isso que você é contra. E para mim isso nada mais claro do que esse obscurecer do intelecto. É uma falsidade intelectual quando faz isso. É uma mentira, uma fraude intelectual. Porque é nítido, é evidente, mas ainda assim você odeia o que é certo. Aí você odeia a família. A família não presta. Mas como? Foi Deus que constituiu homem, mulher, filhos? Não. Isso é patriarcado, isso é odioso, isso é meio de manipulação. E aí você começa a defender aquilo que Deus condena como pecado, e você começa a condenar como errado aquilo que é certo diante da Bíblia. E quando morre alguém que prega isso, você comemora, com muita alegria e satisfação. Você não entende o absurdo disso? Ah, pastor, ninguém deve comemorar a morte de ninguém. Tudo bem. Verdade. Verdade. Às vezes a gente tem vontade, mas não deve. E às vezes a nossa vontade é exatamente pelo desafio que os salmos imprecatórios fazem, né? Salmo 102, se eu não me engano, Salmo 60 e poucos, mostra a clara aversão das pessoas à glória de Deus, e aí quando o salmista vê isso, ele se coloca numa medida de mediador, e ele odeia o ímpio, ele declara a morte e a destruição do ímpio. Mas ele faz isso em aversão ao se levantar do ímpio contra Deus, e não necessariamente contra ele. Agora, você odiar os valores do Senhor é sinal que você está longe da sua palavra, longe do seu Senhor. A sua visão está ofuscada e talvez o seu coração endurecido. E não mais ouvir, ver e entender as coisas como devem ser vistas e entendidas. Esse endurecimento divino é uma demonstração do julgamento de Deus sobre os seres humanos. Quando Cristo veio e ele se manifestou, essa religiosidade farisaica apegada a uma lei e uma ideia de salvação própria, recusando-se à graça, à misericórdia de Deus, mas se apegado ao seu próprio poder de conseguir fazer as coisas, isso foi uma resistência à manifestação da glória de Deus em seu Filho. Basta ler os evangelhos, você vê como estes homens e essas mulheres se levantavam contra o Senhor, a ponto de preferirem serem induzidos a escolher Barrabás e não Cristo. Não está tapado? A glória está ali, mas ele não está vendo porque ele não quer, porque está escurecido. São cegos, não conseguem ver a glória de Deus. E aí é uma aplicação bem dolorosa mesmo a nós. Paulo, ao explicar aos coríntios que os filhos de Israel fizeram ao se rebelar contra o Senhor,
seus corações se transformaram em pedra. E aí duas tendências são evidentes. Ou você busca a glória através da lei, se abraçando nela e achando que você é salvo nela, ou você rejeita a lei e abraça a imundícia e vai viver uma vida onde Deus, como se Deus não existisse, como diz o Salmo 2. A incapacidade dos filhos de Israel ao olhar para tudo isso claramente mostra essa ideia. Sempre que, mostrando, Moisés, quando fala lá em Êxodo 34, sempre que Moisés fazia isso, ele se voltava. Você pode ler aqui no texto que, voltando-se para o Senhor, ele removia o véu. Voltando-se para Deus. Diante do povo, diante do pecado, a glória é retida. Mas voltando-se para Deus, a glória é revelada. Até hoje, como diz o texto, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. A cegueira, ela não é uma mera ignorância, é o fechamento do coração diante da glória de Deus. A lei sem Cristo, ela permanece inacessível. A lei sem Cristo não é nada. A igreja sem Cristo não é nada. Você sem Cristo não é nada. É preciso entender essa antiga lei. É preciso entender essa antiga aliança. Ela é uma promessa que vai ser cumprida na nova aliança. Ela tem o seu papel de apresentar a nossa incapacidade de agradar a Deus. Ela destaca o nosso pecado, a nossa vergonha, a nossa falta de caráter, o nosso ânimo dobre, a nossa dificuldade de obedecer a Deus, a nossa dura serviço. Mas quando nos deparamos com a graça da revelação de Jesus, esse novo pacto, essa nova aliança, então a glória nos é revelada e a transformação vem. É preciso entender que a igreja sem Cristo, ela é morta e que não há vida sem a revelação da nova aliança em Cristo. Em terceiro lugar, a glória da nova aliança também deve trazer em nós o entendimento correto de liberdade. Ah, como esse texto é mal entendido. Ah, como esse texto é usado para tanta coisa, menos para glorificar o Senhor. Quando diz, ora, verso 17, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto é extremamente utilizado, principalmente num contexto de desordem, num contexto onde as pessoas querem expressar a sua vontade. Quando o diácono vem falar, olha, não sei o que, se comporte, a pessoa, onde há o Senhor, a liberdade. Como se liberdade fosse um quesito de eu fazer o que eu bem quiser. Entendimento totalmente equivocado da ideia de liberdade. Mas vamos voltar aí ao verso 15, que diz, e sempre que se voltava para o Senhor, ele removia o véu. Nós podemos ver claramente que o apóstolo e sua igreja, a ideia de todos nós compartilhamos dessa glória de Deus. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre os olhos dele. Mas quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando nós temos acesso a essa nova aliança, não há mais uma limitação. Nós podemos ter a experiência clara que o povo não teve. Nós temos a experiência clara que Moisés teve, estar na tenda, face a face com Deus. Por isso ele vem trazendo todo esse ponto, verso 17, ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há um sentido, claro, de o Senhor é Espírito, e aí depois nós podemos observar onde está o Espírito. Nós vemos aí algumas implicações interessantes, porque o Senhor é o Espírito, é uma identificação teológica. O Deus da antiga aliança é o mesmo que agora se manifesta, é demonstrativo aqui. O Senhor é o Espírito, Ele é aquele que é o vivificador. O Deus que manifestou a lei é o Deus agora vivificador da nova aliança. Mas o mesmo versículo diz que o Senhor, o Espírito do Senhor. Aí é uma distinção relacional. O Espírito que pertence ao Senhor, que é enviado por Ele, Ele atua e há liberdade.
Há liberdade para se desfrutar da glória de Deus. Há liberdade e ousadia para anunciar o seu reino, para anunciar o seu poder. É um efeito claro da presença do Espírito. Essa liberdade para ver e viver diante da glória de Deus. O povo, os filhos de Israel, não tiveram essa liberdade. Foi restrito, foi tapado. Nós não temos nada, o véu foi rasgado literalmente, não há nada que nos impede de vivermos, de termos a liberdade, de termos acesso ao Pai. A liberdade é para isso. Não é uma liberdade para você fazer o que você quiser. É para você fazer aquilo que você não poderia fazer de jeito nenhum, mas Cristo, pelos seus méritos, capacita você a usufruir e fazer. Mas é esse o nosso interesse? Desfrutar da glória de Deus? Vislumbrá-la, ter o poder, contemplar isso nas nossas vidas, no nosso ministério? É esse o nosso interesse? Que a glória de Deus seja vista? Ou o nosso interesse continua sendo egoísta? Porque é exatamente isso que Paulo vai contrapor aqui. Quando Paulo apresenta o seu ministério à igreja de Corinto, ele está dizendo que somente aquele que é livre e não precisa garantir a sua própria vida, a sua própria salvação, ou mesmo o seu próprio interesse, é que pode ser servo do outro. É que pode entregar a sua vida para o anúncio desse evangelho. Somente alguém assim. Essa liberdade alcançada em Cristo lhe conduz a fazer a vontade de Deus e não mais a sua. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da nossa própria vontade. Você não precisa mais fazer a sua vontade. E você, mais do que ninguém, deveria saber que a sua vontade não é boa. Você precisa saber disso. Sabe o que acontece? Quando nós tentamos servir a Deus fora de uma perspectiva da nova aliança, o nosso serviço acaba sendo um desserviço. Acaba tendo razões egoístas, mesquinhas, longe de um ideal do reino de Deus. A liberdade que temos agora, dada pelo Espírito que habita no meio da sua igreja, sobrepõe nossos interesses, sobrepõe o nosso pecado, sobrepõe a distância, a nossa rebelião contra Deus e nos coloca claramente face a face com Cristo, na sua glória, na sua cruz, na sua ressurreição, no seu poder, para vivermos isso para a glória do Senhor. Por isso, podemos concluir, verso 18, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Há um trabalho e uma transformação. Quem está diante da lei não é trabalhado. Quem está diante da lei está só ralando para tentar cumprir alguma coisa. Quem está diante da nova aliança, onde Cristo é revelado e o Espírito habita, é transformado por Deus. É essa busca que temos de ter, buscarmos a ação do Espírito, transformando a nossa vida de glória em glória. Esse é o interesse do seu povo. Contemplar a glória de Deus nos conduz à transformação, nos conduz à imagem de Cristo, a própria imagem criada, o exemplo, o gabarito está diante de nós e o Espírito nos transforma para isso. Essa é a razão da nossa existência. Você quer se parecer com Cristo? Tem gente que não quer. Principalmente porque nessa ideia, Cristo é visto como um servo sofredor. Sem glória. Foi assim que ele se apresentou diante de nós. Como dizem Colossenses, ele desfez-se da sua glória. Para se colocar como servo sofredor. E como servo sofredor, ele chama a sua igreja a segui-lo. E ele manifesta a sua glória neste sofrimento, nessa ignomínia de barro, de vaso de barro sem nenhum valor, para que a glória de Deus seja manifesta. É assim
que Deus trabalhe a sua imagem em nós, nos quebrando e tirando todo adorno ou toda beleza que você acha que existe em você, seja externa ou seja interna. Tudo isso é quebrado diante de Deus. Tudo isso está longe. E é por isso que Paulo chega claramente a essa conclusão que ele vem nos mostrar aqui. A visão no espelho é a antecipação escatológica mediada pela proclamação apostólica. Quando fala de vermos no espelho, é como aquilo que vai ser revelado no último dia. E essa transformação, ela não é apenas moral, mas é a participação na vida de Cristo. Você não terá apenas uma vida ilibada. A transformação e a presença do Espírito não é para fazer você só um santo que vai odiar o pecado, mas é envolver você nesse evangelho, nesse anúncio, nessa glória. E isso se chama discipulado. Isso se chama seguir a Cristo. A glória, ela é comunicada, como diz o texto, de glória em glória. Há uma transmissão participativa, há um progresso do evangelho, muito mais do que um progresso moral, há um progresso do evangelho, do anúncio desse reino, dessa missão, que você faz parte. Nós somos iludidos de pensar que, como igreja, nós somos espectadores, sentados assistindo um bom sermão ou um bom filme, sem nos envolvermos com este reino e com a glória desse Senhor. Somos mensageiros dele. Volto a perguntar, como é que você pode ver tamanha glória, que não está mais retida com um véu, e não apontar para ele, pelo menos olhar para o moribundo e falar, olha lá, só olha. O Senhor é o Espírito, é o agente que efetua toda a transformação. Não vai tentar fazer sozinho, por experiência própria, não vai dar certo. Não existe transformação sozinho. Tudo isso é mediado pela presença do Espírito. É o entregar-se a Deus. Foi isso que Paulo fez, é isso que ele está mostrando. Ele se entrega diante do Senhor e Deus faz o que ele desejar, porque ele sabe que essa ousadia de anunciar esse evangelho é porque ele tem a plena certeza que ele recebeu o penhor do Espírito, que é algo que está claro diante dele, daquilo que já é real e que é visto lá na frente, a volta dele. Ele tem a convicção clara de que a sua eternidade, não só o presente, mas a sua eternidade é em companhia de Cristo. Isso basta para você? Isso é importante para você? É por isso que ele tem ousadia. É por isso que ele fala com Corinto, sem nenhum medo de todas as desqualificações que Corinto podia apresentar para ele. Isso me quebra, e quebra porque, assim, diferente de Paulo, a igreja pode olhar para mim e apontar e falar assim, ó, você é isso, você é aquilo. E eu dar uma olhada assim e falar, é. E não ter palavras para rebater. Mas Paulo, na sua entrega total ao Senhor, ele olha e ele diz, que mais vocês querem, senão a minha entrega total ao anúncio desse reino, a viver a glória de Deus revelada nesse Cristo, no seu reino. Vocês querem mais o quê? Isso quebra, gente. Porque aí a gente começa a descobrir claramente que a gente está fazendo muito pouco. A gente começa a ver que tem mais interesses aí do que necessariamente o interesse da glória do Senhor e do seu reino. O ministério apostólico é marcado por ousadia, porque ele comunica a glória de Cristo e não a glória humana. É isso que você está comunicando? É assim que você pode encher a boca para falar de Jesus para as pessoas? É assim que você faz, é nesse entendimento? A vida cristã é uma jornada de liberdade, de transformação, de contemplação pelo Espírito, onde Deus está nos refazendo conforme a sua imagem. É uma caminhada sem volta, é uma entrega total. Não gosto mais disso, mas quando era jovem,
Lembra aqueles tobogã gigante? Alto. Não lembro, tem um aqui em São Paulo, eu até esqueci o nome da cidade ali. Você vai lá, aquele alto, aí quando você chega lá, primeiro não dá para voltar porque tem 1000 pessoas atrás de você, te empurrando, você fica com vergonha. Depois que você senta, você começa a escorregar, não tem jeito mais de voltar. Vomitando, chorando, gritando, você vai chegar lá no fim. É um caminho sem volta. Que seja um caminho de alegria, de satisfação, de ousadia, não contido por um véu que destaca o nosso pecado e a nossa limitação, mas aquele que vislumbra Jesus é salvo e pode sim viver uma nova vida e um anúncio distanciado do pecado para a glória de Deus. Que seja essa a realidade das nossas vidas, que seja isso o nosso compromisso com o Senhor, não dominado pela lei, não dominado pela nossa vontade ou pelo endurecimento do nosso coração, mas sim leve, solto, pela ação do Espírito, para a glória do Senhor. Amém.